Beleza, vamos então para o nosso segundo bloco de resolução das questões Sebrasp-CESP. Vem comigo na tela. Próxima questãozinha, ela fala o seguinte: considerando as informações acima e o fato de que não há incidência tributária em nenhuma operação realizada pela empresa, agora ele pede, então, a mesma questão, só que aqui é o segundo, né? Segundo questionamento, digamos assim. Agora ele quer o valor total, o examinador quer o valor total das compras líquidas, né, no mês de janeiro de 2014. Tá? Então o que a gente vai fazer, galera? Cara, tá lá na ficha, né? A gente já fez a ficha, então tá de boa. Qual que é o valor das contas líquidas aqui? Eu já destaquei, né, safamente. Então, lembra aí que eu falei, ó, coluna do custo, a coluna do estoque, e aqui é o valor das compras, coluna das compras líquidas. Então essa é a coluna. Olha aqui, ó, 100 mais 224 mais 202,40. 100 mais 224 mais 202,40. Tá? Isso aí vai dar, salvo engano, 500, 2, 3, 4, 5, 26,40. 526,40. Esse é o valor das compras líquidas aí, tá? 526, o valor total das compras líquidas foi não, foi 526,40, gabarito errado. Próxima questão: se a cotação do dólar norte-americano no dia 30 de janeiro tivesse sido de 2,60, o valor do estoque final teria sido de 158,40. E aí? O que vocês acham? Cara, que sinistro. Galera, se a cotação do dólar... Olha aqui, o que o examinador... Cara, essa sequência de questões foi muito boa, cara. Muito boa mesmo. Né? Eu acho que não teremos mais na história desse país uma prova com uma questão, uma sequência de questões igual a essa que foi cobrada no concurso da CAD em 2014. Não teremos mais, cara. Concurso nesse nível aí bacana não vai rolar. Se a cotação do dólar norte-americano no dia 30 de janeiro tivesse sido de 2,60, cara, agora vamos olhar de novo lá. O que influencia, velho, a cotação do dólar no dia 30? Cara, se todas as operações foram até o dia 29, me diz o que importa a cotação da porra do dólar. Podia ser 50 mil. E influenciar no estoque? Não. Tá? Em nada afeta, velho. Em nada afeta. Tá bom? Então, simbora. Qual é que é a cotação aí, cara? Quanto? Ele quer o estoque final. Tá ali, ó, verdinho, 151,80. Não me interessa quanto que é o dólar depois, velho, no dia 30. Tá? O estoque vai ser 151,80. Então, gabarito aqui errado. Tá? Errado. Próxima questãozinha ainda, né? Aqui eu vou explicar a dica, né, do cálculo de estoque final simplificado. Eu coloquei esse slide aqui. Vamos lá. Qual é a ideia do estoque final? Estoque... Só que não era para ser aqui, cara. Na verdade tem essa aqui, é o saldo do estoque final. Tá, depois eu volto aqui. Vamos resolver essa antes. Na verdade joguei o slide aqui, mas era mais para frente, tá? Vamos essa antes. Mesma prova ainda. Imagina se o cara não sabe o assunto, cara. Né? O cara vai se enforcar, velho. Pega uma corda e vai se atirar lá, né? Você mata. Que desgraça. Considerando as informações assim, o fato de que não há incidência, mais uma questãozinha. Ó. O custo da mercadoria vendida no mês de janeiro é de 494,85. 494,85. Vamos lá. Então, agora o examinador quer o custo da mercadoria vendida no mês de janeiro.
Legal. Só para controle tá na nossa ficha. Vamos voltar na ficha lá. Agora ele quer o quê, galera? O custo da mercadoria vendida, né, em janeiro. Tá? Então, quando ele falou o custo da mercadoria vendida, significa o total. Tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui, ó, 145, 139, depois nós temos 80 e 130 com 60. Somando esse negócio aqui, você vai chegar em 494 com 60. 494 com 60. Vamos lá ver quanto que ele falou. 494 com 85. 494 com 60. Ah, mas ele arredondou. Porra nenhuma, tá errado. Cara, isso é muito comum, né, em disciplina de custos, tá? Então, galera, quem aí já fez contábil sabe disso. Né? Na graduação, os caras cobram lá de 2 casas da vírgula, tá? Tem história aqui, mas não vou contar a história que eu lembrei agora, porque senão, o cara fica contando história no meio do negócio. Tá bom, então não vou contar, tá? Mas, resumindo o negócio, cara, 494 com 60 é diferente de 494 com 85. Dúvidas? Então, é isso, tá bom? 494 com 60, errado aí o negócio. Vamos embora, próxima questão. Considerando as informações, ainda a mesma provinha, o saldo do estoque final, 151,80. Vamos para a nossa ficha, 151,80. Olha aqui, 151,80. Gabarito correto. Tá bom? Só que eu vou te dar uma dica aqui que você vai utilizar nessa sistemática, sempre for exigido pelo item, o método seja o PEPS, e ele te pediu o valor do estoque final, tá? Então, o cálculo do estoque final pelo método PEPS de maneira simplificada. Pode ajudar. Você talvez nem precise isso aqui, mas no aperto é mais uma ferramenta aí. Eu te indico fazer a ficha, tá? Faz a ficha, deixa para o final da prova e faz a ficha, que daí não tem erro. Isso aqui, tipo, eu não gosto muito, né, desses macetezinhos demais, às vezes, cara. Mas, enfim, o aluno gosta, então a gente põe aqui. Cálculo do estoque final, PEP simplificado. Então, para o cálculo simplificado, utilizamos a seguinte expressão. Você vai pegar o valor, né, que tu quer, que é o estoque final, vai ser o estoque inicial mais entradas menos saídas, vezes o preço em reais da última compra. Cara, olha que louco. Vamos lá. Então, digamos que você está aqui, bacana, show de bola, tá? E aí, o que acontece? Vamos lá. Estoque final, então, vai ser quanto? Nós tivemos aqui 10 unidades, então 10 mais 8 mais 14, vou colocar todas as entradas primeiro, mais 14 mais 16, agora saídas, menos 12, que foi a venda, menos 10, menos 5 e menos 9, tá? Então, estoque final igual a entradas, estoque inicial, na verdade foi aqui, né? Estoque inicial, mais entradas, menos saídas, vezes o preço em reais da última compra. Que nesse caso foi, qual foi a última compra? Aqui, ó, 12 vezes 12,65, vezes 12,65. Então, você pega o estoque final e vai chegar aqui em 18, 14, 10, 20, 30, 40, 30, menos 5, menos 9, vai chegar, né, em 12 unidades. 12 unidades, tá? 12 unidades. Dá até para ir cortando, ó. Pá, aqui dá 12. Menos 9. Cara, eu odeio matemática. Tá bom, vai dar 12 unidades. 12 unidades vezes 12,65.
12,65. 12 unidades vezes 12,65, você vai chegar milagrosamente em 151,80. Tá bom? 151,80. Então essa é uma forma aí que acho interessante você ter como um mecanismo auxiliar, tá? O que eu indico? Faça a ficha, deixa para o final da prova a questão, faz a ficha bonitinha, que daí, cara, tudo facilita a visualização. Ah, cobrou lá, aí depois faz de novo por esse processo aqui, tá? E se esse processo der errado, cara, segue a ficha que você vai ser feliz, tá bom? Esses macetezinhos, os examinadores, eles alteram. O problema desses hackzinhos, macetes, não fui eu que inventei isso aqui, sei lá quem inventou. Eu vi em algum lugar, alguma vez na vida, alguns anos atrás, e inseri, né, nem na parte teórica, inseri justamente aqui, bem nesse momento do curso, né, na correção. Mas o problema desses macetezinhos é que se o cara alterou lá, não tem estoque inicial, alguma coisa, velho, já dá errado, entendeu? Então faz a ficha que não tem erro. Combinado? Então só por desencargos aqui eu trouxe o macete, mas utilize ele de maneira complementar, tá? Então é isso, matou a pau ali, chegou no 151,80, tá? Então tem esse processo aí mais bacana aí, mas use de maneira auxiliar, tá? Próxima questão, fala o seguinte, finalmente, né? Foram quantas questões, cara? 6, né? Caramba. Quinto, né? 5, né? 5. Vamos ver aqui, ó. Então caiu essa questão e o cara cobrou lucro bruto, 1, valor total das compras líquidas, 2, essa palhaçada aqui, né? Sacanagem essa questão, 3, CMV, 4 e o estoque final, 5. 5 questões, cara, na mesma prova. Que fase. Vamos lá, próxima questão, TCDF 2014. Com relação às contas, os métodos e as operações contábeis, julgue o item seguinte. O saldo do estoque de mercadoria apurado pelo método da média ponderada móvel deve ser inferior ao apurado pelo método primeiro a entrar, primeiro a sair, e superior ao apurado pelo método último a entrar, primeiro a sair. E aí, pessoal? Cara, essa prova foi sinistra no TCDF. O saldo do estoque de mercadoria apurado pelo método da média ponderada deve ser inferior ao apurado pelo método primeiro a entrar, primeiro a sair, superior ao apurado pelo método último a entrar, primeiro a sair. Cara, complicado isso aqui, cara. Mas vamos lá. Vamos pelo gabarito da banca, que foi considerado errado. Por quê? Porque ele colocou aqui, ó, deve ser. Tá? Então, um saldo de estoque de mercadoria apurado pelo método da média ponderada móvel deve ser inferior ao apurado pelo método primeiro a entrar, superior ao apurado. Deve ser caso estiver, né, a empresa estiver, caso estiver em uma economia inflacionária. Aí entra o que acontece. Ah, professor, mas tem aquela lógica, se não for falado nada, a gente considera economia inflacionária. Pois é. Aí aqui o cara simplesmente, a justificativa para o erro é justamente isso, né? Tá bom? Tem a gente percebe aqui, né, no fundo, né, mas cara, na hora da prova isso aqui é quase impossível, né, você conseguir se posicionar. Esse aqui é o tipo de questão que você deixa em branco aí, cara, né, para quem vai fazer provas da CESP, que tem essa possibilidade, deixa em branco, cara. Tá? Porque, putz, cara, é aquela questão para se vocês pensar em deixar, tá? Porque geralmente quando ele não fala, se trata de economia inflacionária. Só que aqui, cara, a CESP sendo CESP, né? CESP sendo CESP. O CESP ele é tão bipolar que hoje, né, ele tem 2 nomes. Eles ficam putos, né? Que a gente segue chamando de CESP, tá?
Mas por quê? Porque o CESP é essa bipolaridade total. E eu tenho pavor dessa banca CESP que vocês não têm noção. Mas tem gente que ama, né? Enfim, mas eu sempre me dei mal com esse negócio aqui. Não sei, velho, não sei. Realmente é um negócio brutal. Mas enfim, o CESP ele é bipolar, é essa porra mesmo, né? Tanto é que é Sebrasp e CESP, e é isso mesmo. Até 2 nomes a desgraça tem. Então aqui é CESP sendo o CESP, né? E não sendo o Sebrasp bonzinho aqui, o irmãozinho mais novo. É que o nome atual é Sebrasp, né? E eles ficam puto que a gente continua falando o CESP, entendeu? E foda-se essa porra mesmo. Gabarito errado. Tá? Mas não tem muito o que fazer, galera. É essa porra mesmo. MTE 2014. No que concerne a operações que envolvem mercadorias e fornecedores, julgue o seguinte item. O custo do produto vendido apurado pelo método da média ponderada móvel será sempre um valor intermediário entre o custo apurado pelo PEPS e o apurado pelo EPS. E aí? De novo, cara. 2014. O custo do produto vendido apurado pelo método da média ponderada será sempre um valor intermediário entre o custo apurado pelo PEPS e o EPS. Aqui qual é a jogada, galera? Caso... Errado. Qual a lógica que ele adotou aqui? Caso a economia possua, né, preços perfeitamente estáveis, qualquer que seja o critério, o resultado será igual. Tá bom? Então, o custo do produto vendido por lado do médio ponderável será sempre um valor. Então, cara, o que você vai usar aí, né, pra gente... Apareceu esse negócio, velho. Deve ser, será sempre. Então, pra gente, considerando essas duas questões aqui, TCDF 2014 e AFT, né, Ministério Auditor Fiscal do Trabalho, então questões, vocês vejam aí, né, concursos top, Auditor Fiscal do Trabalho 2014. Se apareceu, cara, nesse comparativo, sempre deve ser, já significa que não vamos seguir essa lógica lá, que ele não... Por quê? Porque ele... cara, não sei explicar aqui, mas tem uma percepção, né, diferente daquela questãozinha que não fala lá. Mas eu não sei, cara, realmente explanar isso para vocês aqui. Tá bom? Mas espero que você entenda aí a essência desse negócio. Mas me falta palavras, é um negócio tão intrínseco, essa análise, que talvez você não consiga observar, tá? Mas o aluno, acho que avançado, ele consegue se ligar nesse negócio. Só que é difícil explicar, enfim. Mas assim, é iniciante, o que eu faço, professor? Eu não consegui entender. Cara, segue essa lógica. Colocou será sempre aí nessa comparação de critérios, tá? Então, quando estiver comparando critério X com critério Y, o EPS, PEPS, essas porra, falou que será sempre, cara, depende da economia. Então, depende da economia. E aí marca errado. Economia. Tá? E aí marca errado. Fechou? Cara, eu quero voltar naquela questãozinha, acho que foi lá no início, cara. Vamos ter um minuto de paciência aí. O cenário inflacionário. Tinha alguma questão, cara, para ver se a gente... Aqui, né, que eu falei, ó, não falou nada. Vamos tentar visualizar aqui a diferença. Também em 2014. Relação à avaliação de situações pelo método o EPS, o aumento do custo da peça implica a redução do lucro, o que, consequentemente, reduz o imposto a ser pago. Esse efeito não é observado no método primeiro a entrar, primeiro a sair, nem no preço médio. Então, hoje, assim, né, se aparecer em prova isso aqui, a gente entra com recurso? Sim. Tá? Daria para entrar com recurso porque ele não falou. Tá? Ó, hoje, incendiamos um recurso aqui, porque não falou,
qual o tipo da economia, tá? Inflacionária ou deflacionária. Então, apareceu um negócio assim, ele não falou, nós vamos entrar com recurso, tá? Aqui eu coloquei, ó, não falou nada sobre qual tipo, vamos seguir o inflacionário, tá? Legal. Agora, quando ele estiver comparando, cara, o EPS, PEPs, é diferente desse tipo de questão aqui, porque aqui ele fala o seguinte, uma avaliação de estoques dominante, o EPS, o aumento do custo de uma peça implica redução do lucro que consequentemente reduz o imposto. Esse efeito não é observado no método primeiro a entrar, primeiro a sair, tá? É diferente um pouco, cara, é complicado, eu não tô conseguindo aqui, falta palavras, é tão detalhe que é esse negócio, assim. Mas fica na paz que isso aqui dá para entrar com recurso? Dá. Não sei se eles vão acatar, tá? Mas nesse tipo de questão, não falou nada, a gente vai seguir o inflacionário. Agora, lá na frente, nessas questõezinhas aqui, é um pouquinho diferente, cara, porque ele está comparando os critérios, né? Tá? E aí, depende da economia.